Fala, meu caro aluno, tudo bem? Professor Luiz Jorge aqui. Vou te falar de um tema importante hoje, hein? Frações. As frações constituem um campo da matemática em que você vai conseguir fazer as mesmas operações que você tinha no conjunto dos naturais e no conjunto dos inteiros. Então, primeira coisa que a gente sempre fala é a noção de você ter um inteiro, certo? Um inteiro. Você tem alguma coisa que é inteiro. Pode ser uma barra de chocolate, pode ser uma pizza, enfim, pode ser qualquer coisa. A partir do momento que você particiona, que você quebra, que você divide essa alguma coisa em partes, você tem a fração, certo? Então, a fração, ela vai ser as partes de um todo, elas constituem as partes de um todo. Então, no caso aqui, eu dividi primeiramente essa figura em duas partes, então tenho 1/2. Cada parte vai retornar 1/2. Mas digamos que eu continue dividindo. Então, você terá cada parte dessa aqui, vai ser uma de um total de 4. 4 ficou horrível, mas tudo bem, ok? Então, você vai dividir o inteiro em quantas partes você quiser, certo? Então, você sempre vai conseguir dividir. Eu posso ainda fazer estes cortes aqui, ó. E aí você pode observar o seguinte: se eu fizesse esses cortes, fazer uma figura parecida, ó, eu fizesse as diagonais aqui, fizesse assim, cortasse aqui e cortasse aqui, eu estaria dividindo a figura em quantas partes? Cada parte dessa aqui valerá 1/8, certo? Então, você tem 1/8 da figura, porque você cortou essa figura em 8 partes. E ficou, parece a bandeira da Inglaterra, mas tudo bem, ok? Então, fração é quando você particiona, quando você quebra, quando você divide um todo, o inteiro, em partes, certo? Então, essa representação você já sabe, ó. Quando você divide alguma coisa em partes, você pode usar toda a figura, vou pintar aqui, ó, ou você pode usar uma parte dela. Então, essa parte que eu pintei representa uma de um total de 4 partes. Mas digamos que eu vou fazer outra figura aqui, e agora eu vou utilizar duas partes de um total de 4. Então, você tem duas partes de um total de 4 partes, ok? Então, esses números aqui, ó, deixa eu fazer, esses números que ficam em cima, nós chamamos de numerador. O numerador, ele vai dizer em quantas partes você vai considerar do todo. Eu sempre coloco assim, partes usadas, tá? Vou só arrumar aqui, vai ficar melhor.
partes usadas. E aqui você tem o quê? O que a gente chama de denominador. O denominador é o total daquilo que você vai considerar. Então, geralmente, você vai simbolizar isso pelo inteiro, ou seja, um 1, tá? Então, esse vai ser o inteiro. Por exemplo, aqui, ó, aqui você não tem mais um, tá? Você não tem mais apenas um círculo. Agora você tem quatro partes. Então, na nova representação para esse círculo vai ser o quê? 4/4, que é o todo, que é o total. Opa, é um total, certo? Então, a fração, você vai ter essa representação, você vai precisar saber como lidar com esses elementos, tá certo? A fração, ela tem essa representação, mas ela também é um número, tá? Então, o número, deixa eu colocar aqui toda a fração, observação. Não esqueça disso, toda fração é número. Então, com número, eu consigo fazer as operações de adição, tá? Eu consigo somar frações. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó, vou fazer dois círculos e vou pintar partes diferentes. Aqui eu vou usar uma parte, aqui eu vou usar duas partes. Então, eu vou juntar isso. Quando você junta essas duas coisas, você está lá dizendo que você vai juntar 1/4 daqui com 2/4 daqui. Então, o que que acontece? Se você fizer isso, você já sabe, né? É como se você tivesse trocando essas duas por uma assim, ó. Observa lá. Você pintou uma aqui, ó, certo? Pintou aqui, pintou aqui. Ou seja, o resultado vai ser quantas partes pintadas? Três partes de um total de quatro, ok? Então, essa adição aqui nós fazemos quando os denominadores são iguais, certo? Nesse tipo de fração, quando você tem essa operação de adição, você vai simplesmente fazer o seguinte. Só colocar um exemplo, agora eu falo. Você vai repetir o denominador e vai somar os numeradores. Em outras palavras, repete o número de baixo. Se aqui é 7, então aqui vai ser 7 de novo. E você vai somar ou subtrair os numeradores, tá? Não esqueça de preservar a operação. Aqui é adição. Então, você vai lá e vai somar 2 com 3, 5 sétimos. Mesma coisa para subtração. Sempre, não esqueça isso, tá? E, e se os denominadores forem diferentes? Essa é a pergunta natural. Você tem duas formas de fazer isso. A primeira, denominadores diferentes. Como é que eu vou fazer? A primeira
coisa que a gente faz é o seguinte, por exemplo, somar lá meio mais um terço. Quanto que dá isso? Você pode pensar o seguinte, primeira coisa, eu vou transformar essas duas frações para o mesmo denominador, para a gente aplicar a regra anterior. Então, você vai lá e tira o MMC de 2 e de 3. Pela regra, você sabe que o MMC de número primo é o produto entre eles. Então, você vai lá e multiplica, que vai dar 6. Então, agora, você vai somar essas frações aí, mas sabendo que elas vão ter denominador que tem que dar 6, certo? Então, como é que eu vou somar isso? Você vai primeiro transformar a fração que você já tinha para uma fração com denominador 6, que a gente chama de fração equivalente, para você utilizar a mesma regra que a gente vinha é, aplicando anteriormente. Então, observa lá, que número que eu multiplico com 2 que dá 6? Aqui, ó, o 3. Então, você vai multiplicar por 3 embaixo e em cima. Lembrando que eu não preciso colocar esses valores aí, mas eu sempre coloco para a pessoa saber da onde que está vindo, ok? Que número que eu multiplico com 3 que dá 6? A resposta está aqui, ó, certo? Então, você vai multiplicar por 2 em cima e embaixo. Professor, o que foi que você fez? Eu estou transformando cada uma dessas frações aqui em uma fração equivalente, ou seja, uma fração com o mesmo denominador, para eu aplicar a regra que eu tinha visto anteriormente. Ou seja, eu vou ter o mesmo número aqui e aqui, então basta repetir. É o que eu estou fazendo. Então, bora multiplicar. 3 vezes 1, 3. Aqui embaixo, tu sabe que vai dar 6. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 1, 2. E 3 vezes 2, 6 aqui. Pronto. A gente tem o quê? O mesmo denominador. Então, se tem o mesmo denominador, você vai repetir esse número novamente e vai aplicar a operação. A operação é adição, então é 3 mais 2. Resultado, 5 sextos. Ok? Primeiro caso é esse. Primeira forma de você resolver é essa aí. Tem outra forma, professor, de eu fazer isso? Tem. Observa aqui, ó. Vou colocar aqui ainda meio mais um terço. Como é que a gente faz? Eu vou aplicar uma regra que o pessoal chama de regra da borboleta. Primeiro, ó, você fica ligado que você vai multiplicar esses números de baixo, tá? Então, você vai lá e multiplica 2 vezes 3, certo? Então, a primeira coisa que tu vai fazer é isso, multiplicar. Depois, você vai fazer o seguinte, ó, você multiplica invertido em cima, ó. 3 vezes 1, a operação é de adição, então coloca o mais lá. Se fosse menos, colocava o menos, ok? E agora você multiplica 2 vezes 1. Então, você vai ter lá 2 vezes 1 igual. Agora está consolidado. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. O sinal não esqueça. 2 vezes 1, 2. Agora é só partir para o abraço. Repete o 6 aqui que já estava. 3 mais 2, 5. Pronto. Ficou igual? Ficou idêntico. Posso utilizar essa regra? Sempre pode, inclusive quando os denominadores são os mesmos, tá? Então, essa regra, ela é geral, ela sempre vale, e você vai utilizar isso para fazer adição e ou subtração, certo?
Não esqueça isso aí, tá bom? Que você vai utilizar isso. Quer outro exemplo? Bora fazer aqui mais um exemplo com 2/5 menos 1/3. Agora de subtração. Então vamos lá. Primeira coisa que eu te falei que tu vai fazer é multiplique embaixo, ó. Não esquece. Vai multiplicar 5 com 3. Então 5 vezes 3. Depois tu vai fazer o quê? Foi o que eu disse que é para te fazer. Multiplique invertido. 2 com 3. Então 2 vezes 3. Menos, não esqueça que a operação agora é subtração. Menos 5 vezes 1. Tá? Então multiplica lá. 5 vezes 1. Certo? Então, tu tem 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 3 é 6. Menos 5 vezes 1 é 5, tá? Aqui embaixo, 5 vezes 3 é quanto? 15. Resultado, basta você fazer 6 menos 5 é 1/15. 1/15 ou 1/15. Você tem lá meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Certo? Aí passou de 10, coloca um avos lá no final. 1/11, 1/12, etc. Ok? Então, essa operação de adição de frações, certo? Então, você vai utilizar isso aqui em alguns problemas que nós temos. Qual o problema que você tem? Deixa eu te colocar um problema de aplicação bem fácil. Você tem um muro, tem exatamente 2/5 pintados agora, certo? Muito bem. Então, ainda faltam, vou colocar aqui, 102 metros. Qual a extensão do muro? Bem, você pode ficar pensando, ei, como é que eu vou fazer esse problema? Então, a primeira coisa que você faz é o seguinte, ó, pausa o vídeo, dá uma lida, tenta fazer. Aí você vai retornar e vai ver a solução, tá? Vamos lá. Solução. Primeira coisa, o total do muro vai ser quanto? Sempre você vê em quantas partes foi dividido o todo? 5. Então, você tem um total é 5/5, ok? Muito bem. O que já foi pintado? O que já foi pintado equivale a 2/5. E o que falta? O que falta vai ser exatamente 5/5, que é o todo, menos o que já foi pintado. No caso aqui, é 2/5. Aqui tá fácil, né? Porque o denominador é o mesmo, então você vai colocar o 5 no denominador já de cara, né? E vai fazer a operação em cima. 5 tira 2, resultado vai ser 3/5.
quintos, ok? Essa primeira parte aqui, tranquilo, né? Então, o que falta para a gente, falta pintar 3 quintos, certo? Porém, ele fala o seguinte, ó, que 100 metros é o que falta. 100 metros não, 102 metros é o que falta. Então, isso vai ser equivalente a 3 quintos, certo? Então, nesse tipo de problema aqui, ó, como é que eu resolvo ele? Muita gente tem dúvida como é que eu faço esse tipo de coisa, mas é bem simples, ó. O que você vai fazer é o seguinte: você está vendo esse número aqui? Vou colocar aqui. Este número aqui de cima, esse número aqui de cima, você vai multiplicar os dois lados por um sobre ele, ó. Se ali é 3, vai ser 1/3, que multiplica 102. E aqui você coloca 1/3 e multiplica 3 quintos. Mas, professor, para que isso? Você já vai ver, observe. Você vai cancelar um 3 de baixo com 3 de cima aqui desse lado. E aqui, ó, você vai dividir o 102 por 3, certo? Então, você vai dividir o 102 por 3 justamente por quê? Porque você está interessado num, numa parte que é a menor que tem nessa fração, certo? Você está interessado em 1 quinto. E é isso que a gente está tentando colocar aqui, ó. Deixa eu só fazer um pouquinho aqui para o lado para aproveitar essa parte. Então, olha só. Quando você multiplica 1/3 vezes 102, vai ter 102 dividido por 3, tá? 102 dividido por 3 dá exatamente 34. Fiz a conta aqui rapidola, tá bom? Tenho 34. E o que que significa esse 34? Significa que você vai ter 34 igual a 1 quinto. Ou seja, cada parte dessas aí que você dividiu vale 34. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou atrás do todo, que é a extensão que ele quer. Ele não quer saber quanto que é cada parte, ele quer saber o todo. Então, nesse tipo de questão, você vai fazer o seguinte: o todo vai ser o quê? Vai ser esse 1 quinto igual a 34, mas você vai multiplicar cada lado por 5. Ó. Por quê, professor? Porque desse lado, 5 vezes 1, 5. 5 sobre 5 é o todo. E aqui, 34 vezes 5 vai te dar exatamente quanto? Vai te dar exatamente 170. Então, 170 é o resultado que se espera que você chegue, ó. Tá? 170 é a extensão do muro. Extensão. Vai caber? Vai. Ok? Esse tipo de problema, ele parece simples, mas ele exige uma prática. Então, você vai treinar todas as vezes esse tipo de problema. Toda vez que ele disser assim, você tem uma coisa foi dividida em partes, ele te dá uma fração lá, 3/8, por exemplo, certo? E aí ainda faltam não sei quantos lá. Então, o que sobrou, você vai sempre realizar o mesmo procedimento, tá certo? Então, você precisa é, estar atento a esse tipo de problema. Tudo bem? Só colocar aqui. Deixa aqui. Esse problema aqui, ele é importante.
tá bom? Então, grave ele, grave esse tipo de coisa, tenta fazer, e aí você vai aprimorar ainda mais essa técnica. Um outro problema que eu queria colocar aqui para você, esse aqui, ó. Vou colocar aqui o problema número 2. Problema número 2. Como esse problema num concurso, um terço dos candidatos foram reprovados. Eu já gravo aqui essa palavra, reprovados. Não é o seu caso, tá? 3/5 foram aprovados. 3/5 foram aprovados. Beleza? Então, observe aqui. Grave essa palavra aqui também, palavra-chave. 3/5 foram aprovados. E 56 desistiram. Esse problema é interessante, tá? Qual o total de candidatos inscritos? Vou botar aqui qual a quantidade de candidatos inscritos. Esse problema é interessante. Por quê? Porque você vai utilizar tudo que a gente já fez, né? E mais um pouco. Então, de novo, pausa o vídeo, tenta fazer, e aí você retorna para ver a solução. Porque com isso você vai ficar pensando na solução e vai conseguir tentar elaborar uma estratégia de solução. Toda prova, você vai precisar elaborar esse tipo de estratégia, tá bom? Então vamos lá. Solução. Observa aqui. Primeira coisa, eu vou colocar aqui os aprovados. São quantos? São 3/5. Os reprovados representam quanto? 1/3. Tá aqui, ó. 1/3 reprovado. 3/5 aprovados. Com isso aqui, ó, você vai primeiramente fazer aquilo que a gente estava falando anteriormente. Você vai ter que somar essa galera aqui, ó, tá? Você vai ter que somar. Por quê? Porque quando a gente fala no total, eu preciso saber quantas pessoas se inscreveram, né? Então, primeira coisa que eu tenho na mão são essas duas frações. Eu posso fazer de duas formas, assim, mas eu vou fazer daquela que eu acho mais simples, que aí você vai vai tentar reproduzir de novo da mesma forma, tá? Então, o que foi que eu falei? Primeiramente, quando você vai somar, você multiplica aqui, ó, 5 vezes 3 embaixo. A primeira coisa que tu já escreve, 5 vezes 3, ok? E em cima,
Tu vai multiplicar cruzado, não esquece. 3 vezes 3, certo? Observa a operação de adição, e aí você vai lá e multiplica aqui 5 vezes 1. 5 vezes 1. Beleza? Observa aí, ó. 3 vezes 3 é quanto? É 9. Mais 5 vezes 1, 5. Embaixo tu sabe que vai dar quanto? 5 vezes 3, olha a tua tabuada aí, 15. Então você tem 9 mais 5, 14. 14 sobre 15. 14 quinzeavos. Ah, professor, beleza. Sim, tranquilo, né? Então, os que desistiram agora, a gente coloca. Desistiram. Quantos? Quantas pessoas desistiram? Opa, dá um zoom aqui, um pouquinho. Quantos desistiram? Exatamente 56, ó. 56 desistiram. Então, isso significa o que para mim? Significa que, como desistiu 56 pessoas, eu vou fazer o quê? Você tem o total é quanto? O total vai ser 15 sobre 15. Concorda? Porque você dividiu isso aí em quantas partes? Em 15, tá bom? Então, o total é 15 sobre 15. Com isso, você vai ter, desistiram quantos? A gente vai fazer agora. 15 sobre 15 menos 14 sobre 15. 15 quinzeavos, 14 quinzeavos. Ou seja, denominadores iguais, ó, já repete o 15 aqui embaixo. Em cima tu vai fazer 15 menos 14, ok? 15 menos 14 vai ser 1 sobre 15, ok? Essa questão ficou fácil agora. Por quê? Assim, 1 quinzeavos corresponde a quantas pessoas? Aos que desistiram. Então, 1 quinzeavos corresponde a 56 pessoas. Então, foi o que eu te falei. Para eu saber o todo, você vai multiplicar. Que número é aqui embaixo? 15, né? Tu já tem um aqui em cima, então tu já não precisa fazer aquela transformação que a gente colocou agora há pouco, né? Então, deixa eu só fazer de outra cor aqui. Então, se tu já tem 15 lá embaixo, então tu vai multiplicar 15 aqui, certo? Vezes 1 sobre 15, que já sai direto, ó. E tu vai multiplicar por 15 desse outro lado, certo? E tu vai fazer aí, de cabeça, tu vai ter quanto? Vou colocar aqui, 15 vezes 1. Lembra que multiplicação multiplica em cima, resultado em cima. 15 vezes 1 é 15 sobre 15, ou seja, é o total que eu tenho. E você vai fazer aqui, ó, 15 vezes 56 dá um total de 840, certo? Então, esse tipo de questão aqui, ela já sai direto, ó, porque o teu objetivo é saber
Quantas pessoas sobraram? Então, aqui o cara foi bonzinho contigo, ó. Ele já te deu 1/15. Então, para a gente saber o total ali, basta você ver, desistiram quantos? 56. Isso é equivalente a 1/15. Então, você já tem essa igualdade aqui, ó. Já tem essa igualdade. E para eu saber o total, você observa, tudo isso foi dividido em quantas partes? 15 partes, ó, tá? Então, você, já sabendo que 1/15 corresponde a 56, para eu voltar para o total, basta você multiplicar por 15 desse lado e por 15 desse. Ah, professor, então significa que quando o total que ele me der aqui, ó, por exemplo, quando for diferente, o numerador for diferente de 1, tenho que fazer esse procedimento aqui? Sim, tá? Quando esse numerador for diferente de 1, você precisa fazer isso, tá bom? Para você chegar onde? Para você chegar nesse numerador aqui, ó, 1, ok? Então, não te esquece, essa é uma parte importante que muitas vezes pode ser cobrado. Não sabia que podia tirar aqui, tá? Então, isso é extremamente relevante quando você vai falar de problema de fração, porque é um problema que ele é recorrente, tá? Então, isso é extremamente importante, ok? Então, esse problema aqui, treine ele, tá bom? Faça, refaça novamente, e você vai precisar, tá bom? Tá? Esse é um problema que cai bastante. Você precisa se concentrar para entender a solução e fazer questões parecidas, tá? Deixa eu só colocar mais um problema aqui, ó. Problema 03. Compare 1/3 com 2/5 com 4/7. Como assim comparar, professor? Você vai comparar a fração colocando um sinal de maior ou menor. Comparar significa você colocar um sinal de maior do que, menor do que ou até mesmo igual. Isso é comparação para a gente. Quando a pessoa pede para você comparar frações, você vai utilizar estes sinais aí, estes símbolos. Então, 1/3, 1/5, 1/3, 2/5 e 4/7. Eu posso comparar assim? Não. Tá? Então, você vai comparar colocando todo mundo sob o mesmo denominador. Tá? Então, você vai tirar um MMC entre 3, entre 5 e entre 7. Mas lembra, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo. Então, o MMC dele já sai direto, é 3 vezes 5 vezes 7. 3 vezes 5, 15, né? Vezes 7 é quanto? 3 vezes 5, 15. Vezes 7 vai dar quanto? Vai dar 105, ok? Ah, professor, não... mentira. Ó, vamos fazer. Não confia? Então vamos lá. 7 vezes 5, 35 vão 3. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. Então você tem lá 105. Gosto de mostrar porque na prova as contas são exatamente essas. Não tem muito tempo para você parar para pensar, não. Tem logo o que fazer. Então, o que que tu vai fazer aqui?
você vai escrever as frações aqui, ó, 1/3, e aí vou multiplicar em cima e embaixo pelo número, que tu já sabe que aqui, ó, tem que dar quanto no denominador? Tem que dar 105. Então, essa vai ser a nossa nova referência. Então, que número que eu multiplico aqui com 3 que dá 105? Basta você olhar para cá, ó. Observa. 3 vezes 5 vezes 7. Tá? Tem que dar 105, correto? Então, não precisa nem de conta quase. Tu já tem o 3 lá. Tá faltando quem? O 5 e o 7, ó. Então, 5 vezes 7 vai ser 35 embaixo, 35 em cima, ok? Então, você já sabe que 3 vezes 1 é 35, certo? Próxima fração. Próxima fração que nós temos vai ser 2/5. 2/5. Que número eu vou multiplicar em cima e embaixo aí? Embaixo tem que dar 105. Tu já sabe. Então, tu já tem o 5, certo? Já tem o 5 aqui. Tá faltando quem? O 3 e tá faltando o 7. 3 vezes 7, 21. Coloca aqui o 21 e o 21 em cima e embaixo. Por que, professor? Tenho que colocar o mesmo número em cima e embaixo? Porque se você multiplicar por um número diferente, a fração não fica igual. Você não vai poder escrever a igualdade, tá bom? Então é por isso. Vou colocar aqui, 2 vezes 21, tu sabe que dá 42. 42. Beleza? Deixa eu apagar aqui que está ficando bastante poluído. Vou apagar logo aqui, eu faço de novo. Já risquei muito, mas eu creio que você tenha entendido. Observa aqui, ó. 3. Opa, 3 que ficou feio. Tem que apagar de novo. Aqui, ó. 3 vezes 5 vezes 7. Resultado, 105. A gente já sabe. Certo? Qual o próximo número lá que a gente tem que fazer? O 2/4. 2/4 já, perdão. O 4/7. 4/7 eu tenho que multiplicar por um número que eu sei que aqui embaixo vai ter que dar quanto? 105. Número 105. Então, que número que eu multiplico com 7 que vai me dar exatamente 105? Basta você olhar para cá, ó. 105 é o produto desses três números. Tu já tem 7, está faltando quem? 15 embaixo, 15 em cima. 4 vezes 15, tu sabe que vai ser? Opa, 60. Vou dividir por 2 logo. Que isso? 60 sobre 105. Agora você pode comparar. Por que que eu consigo comparar? Porque está todo mundo com o mesmo denominador. Você tem este número embaixo aqui, aqui e aqui. Então, você vai comparar o quê? Os numeradores. Então, bora fazer do menor para o maior? Quem é o menor daí? O 35 sobre 105. Menor do que o 42 sobre o 105. Menor do que o 60 sobre 105. Ou você pode colocar 60 sobre 105 é maior do que o 42 sobre 105 e é maior do que o 35 sobre 105, certo? Aí você pode voltar
A partir disso, para essa comparação aqui, quem é essa fração aqui? Essa fração aqui, ó, é 4 sétimos, a maior, tá? Então, você pode colocar 4 sétimos, vai ser maior do que quem é essa fração aqui do meio? A fração aqui do meio eu já sei que é 2 quintos. 2 quintos, tá? E vai ser maior do que a última lá, que vai ser 1/3. Beleza, gente? Então, você vai comparar frações dessa forma aí. Tá? Todas as vezes que te pedirem comparação, para você dizer quem é que tem a maior chance, quem é que é maior, quem foi que teve mais oportunidade, menos oportunidade, e te der fração, você vai desenrolar a questão por essa forma aqui, ó, tá bom? Então, observe esses três probleminhas aqui, são problemas interessantes, tá? Que eu peço a vocês que treinem, tá? E aí nós vamos cada vez mais resolver questões que são de aplicação disso aqui, tá? O que interessa é que você saiba resolver esses problemas, tá bom? Que você consiga compreender essas, essa primeira abordagem sobre frações, tá bom? Que a gente não está usando nada do que a gente não tenha aprendido, tá? Falei do MMC, porém, ele não é extremamente necessário, tá? Eu posso comparar de outras formas também, tá bom? A menos do que nessa parte aqui dessa comparação, eu preciso necessariamente do MMC, mas para resolver problemas assim, ó, eu não preciso, tá? Você viu aqui que eu não estou precisando, não estou fazendo uso do MMC para resolver essa questão, tá? Que é uma questão muito comum de aparecer em provas de concurso, inclusive essa questão aqui é de concurso, tá? Concurso, quando a gente fala, geralmente onde cai esse problema, o 2 no caso, são concursos de nível fundamental, tá certo? Concurso de nível é, médio para frente, eles não cobram tantas questões assim, tá? É raro, sim, tá? Porque o nível já aumentou tanto que esse tipo de questão não é mais tão difícil quanto ela era há 15, 16 anos atrás, tá? Mas ainda cai bastante. Então, prova de seleção de loja, concurso de prefeitura de nível fundamental, questões assim, caem e a pessoa continua errando, tá? Por quê? Porque não está treinando, tá bom? Então, vamos estar atentos a esse tipo de problemas, tá bom? Nessa aula, nós aprendemos alguns aspectos essenciais da parte de frações, tá bom? Deixa eu fazer um resuminho aqui, vou colocar um resumo. Nós falamos da introdução às frações, o que é uma fração, como é que eu faço a representação, ok? O que mais que a gente falou? Nós resolvemos problemas, tá? Envolvendo adição de frações, adição e subtração com frações. Nós falamos, ainda que implicitamente, sobre a multiplicação de frações, e resolvemos problemas. Problemas de aplicação. Então, observe que tudo isso foi trabalhado na nossa aula com o intuito de quê? Com o intuito que você consiga se preparar
para as próximas competições que estão vindo, certo? Que você consiga evoluir, tá, na disciplina e alcançar um mínimo entendimento para você resolver esses problemas. Então, o que a gente precisa é que você consiga resolver os problemas, tá bom? Às vezes, numa aula, dentro da sala de aula, você não está tão concentrado, mas quando você para prestar atenção, talvez você mantenha o foco, né? Então, eu creio que com esse tipo de abordagem, você acabe tendo uma vantagem em cima de quem está disperso e etc. Tá bom? Então, fico por aqui. Um forte abraço. Tenha uma boa semana, ok? E a gente vai se falando aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, críticas construtivas, ok? Você pode estar me mandando e a gente vai estar sempre recebendo essas suas sugestões e até mesmo elogios, tá? A gente recebe de bom grado também. Então, um forte abraço, eu vou ficando por aqui. Até mais.